pessoal, tá entrando aí, Queiroz, Senna, muita gente entrando. Estamos esperando aí o nosso ilustre convidado de hoje, nosso amigo Pedro. Opa! Opa, grande Pedro! Grande Marco, como vai, meu caro? Tudo bom com você? E aí, meu amigo, tudo certo? E você por aí, fazendo muitas lives, todo É, dia? lives como nunca. Manter ativo Parece aí. a gente entrou no ritmo de live que parece que não acaba mais, né, bicho? É verdade. A gente conversou aí um tempinho atrás, né, e você todo lotado, a gente que inicialmente a gente ia fazer 15 dias, a semana do contador e a semana seguinte. Mas aí a coisa tomou um ritmo que, assim, não valia a pena ficar só naqueles 15 dias. E aí aqui o nosso CRT Pernambuco, capitaneado aí pela nossa vice-presidente Débora, de desenvolvimento profissional, e aí a gente topou fazer live, assim, tá muito legal, tá muito bacana, é muita gente participando, é show de bola, assim. O CRC tá dando realmente, o Pernambuco tá dando um show, e a gente quer, obviamente, agradecer aí a você aceitar o nosso convite. E vou deixar você falar um pouquinho aí antes da gente começar, o pessoal está entrando, né? Como é que tá Vitória do Espírito Santo? Lockdown, só distanciamento, como é que tá a situação por aí? Infelizmente minha cidade amada, Vitória, também ela está sofrendo, né, como é em Recife e tantas outras cidades. A gente não estamos em lockdown definitivo, né, em fechamento obrigatório, mas com restrição de movimentação, recomendando as pessoas ficarem em casa. E, de fato, é a única medida que a gente pode tomar agora, né, contra esse vírus aí que tem prejudicado tantas pessoas e tantos negócios, né, Marco? Então, para a gente é muito triste porque tem muitas empresas fechadas, muitas pessoas sem conseguir faturar, sem conseguir vender, mas a gente está em oração para que isso passe logo e, se Deus quiser, nosso país, nossas pessoas voltem a crescer e prosperar. Enquanto isso, a gente está aqui nesse esforço de levar conteúdo, levar informação, levar um pouco de diversão também. E eu fico muito feliz de ver o CRC daí fazendo esse trabalho. Parabéns aí pela excelente iniciativa de se aproximar dos contadores, que são, como eu tenho dito, os médicos das empresas, né? São aqueles que estão salvando os negócios nesse momento de crise. Exato. Eu acabei de ver aí que a nossa presidente entrou, né? Tenho a honra de ter a nossa presidente aqui, Maria Dorgivânia. Ela é do Sertão, né? Aqui de Pernambuco, é de Araripina. E ela acabou de entrar aí na nossa live, prestigiando aí, o que me deixa bastante honrada aí ter a presença da nossa presidente participando aí conosco. Da mesma forma, obrigado pela presença, presidente. Prazer poder servir. Então, Pedro, a gente colocou aqui, né, o seu currículo. Assim, eu vou evitar de ler seu currículo, né, e vou deixar você entrar direto aí na nossa. Porque assim, eu sei que você tem muito a acrescentar, como você já vem acrescentando ao longo dos anos, principalmente o pessoal que está começando no negócio, né, de contador. Não de contador, propriamente contador, mas um empresário contador. E o que você faz é um negócio assim, extraordinário. A gente teve a oportunidade de se conhecer ano passado, lá na Coniscap. Eu me tornei não só um seguidor, mas também aluno, né? Então, a nossa live hoje, né, Contador Anticrise, Estratégias para Superar a Crise. E eu sei que você tem algumas, eu tenho acompanhado a sua live, as suas lives, e aí deixo você aí à vontade para iniciar esse nosso trabalho.
e eu vou registrando aqui na medida em que as pessoas vão se colocando ali, a gente vai tentar responder a maior parte aí das questões. A Legal. bola é sua. Bacana. Fico feliz, Marco, pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Deixa eu só fazer uma pequena pergunta antes de eu começar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Eu estou com medo de estar dando algum eco aqui nesse quarto onde eu estou. Olha, aqui onde eu estou não tem eco nenhum. Tá legal, Não né? estou ouvindo Então eco tá nenhum. bom. Então vamos manter nosso papo aqui mesmo. Primeiro, para mim é uma honra poder partilhar aí um pouco da nossa vivência, daquilo que a gente está fazendo na nossa empresa e do que a gente está vendo de outros contadores fazerem nos seus negócios contábeis. E antes da gente partir para o tema, né, da Semana do Contador Anticrise, né, de quais medidas que os contadores podem tomar para superar essa crise, eu queria contar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei na contabilidade e como eu acho que eu posso contribuir aí com quem está nos assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Neri, eu sou carioca, nasci no Rio, mas eu mudei para o Espírito Santo há 19 anos, então estou aqui já há quase 20 anos aqui em Vila Velha, que é do lado de Vitória, região metropolitana do Espírito Santo. Um pequeno detalhe, como eu, flamenguista. Flamenguista, é verdade. Esse é um dos nossos defeitos, né, Marcão? É. Todo mundo é defeito. Todo mundo tem. Nosso Mengão, vou dizer que eu tô até com saudade de ver futebol, sabia? Uma das coisas que eu tô com saudade de ver o Flamengo jogar. E eu mudei aqui para o Espírito Santo há 19 anos atrás. Mudei porque meu pai foi demitido de uma indústria lá no Rio e resolveu montar o negócio dele e veio aqui para o Espírito Santo montar uma administradora de condomínios. E ficamos aqui muitos anos, a empresa não decolava de jeito nenhum. Meu pai teve que perseverar muito para conseguir a empresa sobreviver. Eu tive que, desde novinho, começar a trabalhar com ele. E graças ao esforço do meu pai, graças a Papai do Céu, a gente conseguiu também prosperar e essa empresa conseguiu crescer. Mas ela cresceu cheia de problemas. E um desses problemas é que a gente não dominava os números. A gente não tinha controle financeiro, não fazíamos contabilidade do negócio. E a empresa foi crescendo e começamos a ter pequenos problemas que foram aumentando. Até o ponto que eu me lembro uma vez, a gente tendo que tomar empréstimo para pagar salário de funcionários, 13º salário no final do ano, não conseguimos pagar impostos mais, enfim, estava um verdadeiro caos. Foi quando a gente pediu ajuda, e a gente pediu ajuda para um contador. Esse contador, ele era síndico de um condomínio que o meu pai administrava, ele começou um trabalho de consultoria financeira na nossa empresa, para organizar os números, para dar clareza do que acontecia com o nosso negócio. Nós começamos a entender o que a empresa estava dizendo através dos números, depois começamos a fazer contabilidade, importando do financeiro, começamos a fazer reuniões de sócios e conseguimos colocar essa empresa no rumo certo. E eu posso dizer hoje que eu fui salvo por um contador consultor. O Glauber, meu sócio hoje, foi o meu primeiro contador consultor que nós tivemos contato. E depois que passamos essa transição, né, que demorou coisa de 2 anos aí nesses ajustes, a gente falou, caramba, quantos empresários não passam por essa mesma situação? São empresários solitários, empresários que não dominam seus números, que têm contadores, mas que estão muito distantes da empresa, só se ocupam em mandar impostos, folha de pagamento. E como esses empresários teriam mais chance de sucesso se eles tivessem do lado deles um contador consultor. Um contador não só orientado a entregar a conformidade, mas principalmente ajudar o empresário a ser um gestor melhor, especialmente nessa parte financeira. Então foi aí, Marco, que nós decidimos montar a nossa empresa, que coincidentemente se chama também Marco. É a Marco Contabilidade Consultiva. E ela foi fundada com essa visão de nós ajudarmos os empresários não só com a conformidade, mas também com a gestão do negócio. Graças a Deus nós crescemos muito. Sim? Pedro, só para... na linha do tempo, né? Esse problema na empresa do seu pai, que precisou pedir empréstimo, isso foi em que ano e depois em que ano que você abriu? Isso tem 10 anos, tem 5 anos, tem... Então, nós fundamos em 2002 a administradora de condomínios, né, que hoje se chama Marco Condominial. Na época se chamava Advanced Plus. Foi em 2002. A Marco Contabilidade tem o quê? Tem 10 anos? Não, a Marco tem 7 anos. A Marco Contabilidade, isso. A crise foi em 2010. 10 anos depois da empresa, foi quando da Marco Condominial que nós começamos esse processo. Aí ficamos 2 anos nessa consultoria e depois montamos a Marco Contabilidade. Então foi um processo longo, né? E é curioso, né? Os problemas, eles geralmente não acontecem de uma hora para outra, né? Os problemas são coisas pequenininhas que vão crescendo e eu falo muito isso, né? Os problemas financeiros, ele é igual pressão alta, é igual a hipertensão arterial, né? É uma doença que ela é silenciosa, ela não deixa sintoma. Só que quando ela começa a dar sintoma é porque ela está em estágio grave. E foi o que aconteceu comigo. Na minha empresa, ela não dava sintoma, para a gente estava tudo bem.
Até o dia que começou a faltar dinheiro para pagar o imposto. E a gente deixou de pagar o imposto. Daqui a pouco falta dinheiro para pagar 13º. E daqui a pouco falta dinheiro para tudo. Porque muitos erros nós cometemos, né? Um desses erros é que a gente não tinha controle financeiro, então a gente gastava mais do que devia, tirava um prolabore maior do que a empresa poderia pagar. Enfim, uma série de erros de gestão que esses erros teriam sido clareados se eu tivesse contabilidade, se eu tivesse um controle financeiro. E naquela época, enfim, mais de 10 anos atrás, a gente não tinha, e um contador nos ajudou a ter. E essa foi a grande sacada, né? Caramba, o contador ele pode ser muito mais daquilo que ele vinha sendo para a gente, né? Não só mandar impostos, não só mandar folha, não só mandar declaração, um alvará, certidão. A gente precisa de um contador que ajude na gestão. E é esse o conceito que nós trazemos para a contabilidade consultiva. O que é a contabilidade consultiva? É o contador atuando como consultor de negócios. Porque a ciência contábil sempre foi consultiva. Agora, o contador, ele ainda, por muitos anos, atua como despachante. Unia as duas coisas, né? Unia o conhecimento contábil com o conhecimento financeiro para, de fato, contribuir, como você disse, médico da empresa, né? Perfeito. Para ajudar que os negócios tenham uma performance melhor. E o que a gente via na prática, os contadores não exercendo essa função. Os contadores eles estavam, e ainda estão, na minha opinião, muito ocupados só com a conformidade, só com a burocracia. Só com a conformidade. Então, a bandeira que a gente ergue é essa, Marco. E depois que nós crescemos muito no Espírito Santo, graças a Deus, graças à visão que a gente teve, e eu decidi montar um canal chamado Contabilidade Consultiva, esse canal aqui no Instagram que a gente está conversando, que é um canal que eu levo essa visão para os contadores, né, de que eles podem e devem se tornar consultores, para que eles sejam mais felizes, para que eles sejam mais prósperos, para que eles ajudem mais as empresas, para que sejam mais valorizados, para que ganhem mais. Tudo isso vai depender de uma nova postura dos contadores, e é essa mensagem que eu tenho trazido aí nos canais. E minha grande crença é que a gente consegue transformar o Brasil através dos contadores consultores. Porque os contadores são aquelas pessoas que salvam pessoas e empresas. E se a gente salva as pessoas e empresas, a gente consegue salvar esse Brasil. Eu não aceito o contador sendo mal remunerado, eu não aceito o contador sendo desvalorizado pelo cliente, porque os contadores podem fazer muito mais. E são muito mais. Então, essa é a minha bandeira, é por isso que eu luto. Você está falando, e aqui eu estou observando quem é que está entrando. Olha, os vice-presidentes do CRC aqui, de Pernambuco, estão dentro. Agora acabou de entrar o nosso vice-presidente técnico, o Arnaldo, a nossa vice-presidente, a Débora, que também é vice-presidente do desenvolvimento profissional. A gente está com uma audiência assim, top, viu? E, eu, na verdade, eu já imaginava que quando eu lhe fiz o convite, eu já imaginava que a gente ia ter uma audiência legal, mas eu não esperava que os vice-presidentes e a presidente estivessem juntos. A Débora acabou de dar um tchauzinho aí pra gente. Débora é a nossa VP de desenvolvimento, está dando um show aí nas lives. E, assim, a live de hoje é exatamente estratégia para superar a crise. Você, com essa sua fala inicial, já colocou qual é uma das estratégias. Perfeito, Marco. Para mim, a estratégia base para você superar a crise é, de fato, nós termos uma nova postura enquanto empresários contábeis. E aí, aproveitar e agradecer a presença de todo mundo aí do CRC. Se vocês não estavam no início, eu vou repetir. Obrigado pelo convite e parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo com essa sessão de lives, aproximando o CRC dos contadores, levando conteúdo. É muito bom ver a entidade tomando essa postura. É o momento da gente unir os contadores para que todos nós possamos sair dessa crise o mais rápido possível. E para mim, a base da solução, Marco, é justamente o contador atuar como um consultor de negócios. Especialmente nesse momento, como um consultor financeiro. Mas antes de chegar nas finanças, eu acredito que existem 4 principais camadas de serviços, de soluções que os contadores podem adotar durante esse momento de crise. E vocês vão perceber que algumas dessas camadas eu tenho certeza que vocês já estão fazendo. A primeira dessa camada é o apoio psicológico. Vocês sabem muito bem, né? Quem é empresário contábil sabe muito bem que o contador ele tem um papel muito importante de apoio emocional para o empresário. E em momentos de crise, esse apoio se torna ainda mais importante, porque os empresários, grande parte deles, estão desesperados. Nós temos muitos empresários que estão depressivos, muitos empresários que estão passando por problemas seríssimos, porque, veja, o Brasil é um país que as empresas não se prepararam para uma crise dessa, né? Não tinham um capital de giro, não tinha uma reserva de emergência, e de repente o empresário é forçado a ter suas portas fechadas, porque não pode vender, e mesmo se as portas estivessem abertas, ninguém ia comprar, porque ninguém está circulando. Então você tem empresas que não estão podendo trabalhar,
pessoas que não tinham reserva de emergência, pessoas que não sabem o que fazer. Então, na minha opinião, o contador, a contadora, eles têm um papel muito importante de dar esse apoio psicológico para os clientes, de ouvir os clientes, de levar uma mensagem positiva, de tentar ajudar esse cliente a encontrar soluções, não deixar que esse cliente caia numa depressão, não deixar que esse cliente caia no desespero, porque isso só piora a situação do cliente. Esse é o ponto. O empresário, nesse momento, ele tem que se manter forte, porque só assim ele vai conseguir enxergar as oportunidades que vão surgir e se proteger das ameaças que já surgiram. E, para mim, o contador ele tem que fazer esse papel de fortaleza, de ser um profissional que vai levar uma palavra de apoio, que vai estender as mãos para apoiar. Enfim, esse apoio psicológico que não se ensina na faculdade. Psicológico, né? Isso aí. Sim. E curioso, né, que, Marcão, não ensina na faculdade, não se ensina na escola, mas talvez é uma das coisas que os empresários mais esperam dos contadores, é esse apoio, esse suporte. Então, a primeira camada que eu sugiro é essa. E para colocar em prática, o que eu estou fazendo na Marco, outros contadores também estão fazendo, outras empresas também estão fazendo. A gente cria um grupo de WhatsApp com cada empresa nossa cliente. Então, cada empresa nossa tem um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, nós colocamos todos os sócios da empresa lá. E por que a gente faz isso? Para garantir que todos eles estejam unidos, juntos no mesmo grupo, e que a informação chegue para todos eles. Para não ficar eu falando só com o sócio administrador e os outros sócios que não têm contato, a gente ficar sem contato com eles. E a gente tem mantido contato por esse grupo, mandando áudios, mandando mensagens, tirando dúvidas, dando um suporte mais próximo. E tem sido algo que os clientes estão gostando bastante. Então esse tem sido o primeiro ponto. Além, é claro, de ligações, de orientações, né? Tivemos aí muitas mudanças, né? MP 927, 928, MP 936, que mudaram aí relações. Foram 26 medidas provisórias. Foram 26 nesse período, eu não tinha contado. 26 medidas provisórias em 20 dias, salvo engano, 20 ou 25 dias, uma coisa dessa. E grande parte dessas medidas provisórias, né, Marcos, são medidas provisórias que quem está operando na prática é o contador, né? O governo coloca lá a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. E é o famoso TV, né? TV, te vira. Te vira. Gostei, essa eu gostei. Mas é isso, é o te vira. E nesse momento, assim, os contadores estão dando esse suporte. E, inclusive, isso já me leva para o segundo ponto, né? Então, a primeira camada de soluções que os contadores devem oferecer, na minha opinião, é esse apoio psicológico, esse apoio emocional, estar perto dos seus clientes. E veja, dá para estar perto sem ser fisicamente perto, né? Você consegue manter proximidade. A gente está aqui conversando por uma plataforma. Por que você não conversa com o seu cliente, faz uma ligação de vídeo pelo WhatsApp, que consegue fazer isso, manda um áudio de WhatsApp, faz uma ligação. Enfim, é a hora de se aproximar do cliente sem necessidade do toque, porque já que a gente não pode tocar, abraçar, a gente pode manter esse contato olho no olho e ouvir e falar. Eu acho que é o momento dessa aproximação com todos os clientes. E tenho certeza que você já está fazendo isso com o seu cliente, não é? O clichê de uns tempos para cá é esse, né? A gente está distante, mas junto, né? Perfeito. É o clichê do momento, né? A distância, na verdade, ela deixou de existir no momento em que a gente usa a tecnologia. Então, por que não usar a tecnologia só para bater papo? Não, para fazer negócios também, principalmente, né? Para fazer negócios e salvar negócios. Eu vejo que a tecnologia ela pode ser muito poderosa para isso. O nosso vice-presidente, ele colocou uma frase aqui que eu anotei que eu achei bem interessante. O que a gente está falando não é uma oportunidade, mas é uma necessidade, né? Achei bem interessante. E a Ana Maria também colocou que contador que tem conhecimento contábil e financeiro e chega junto do seu cliente, ele arrasa. É verdade, verdade. Obrigado aí, obrigado, Arnaldo. Perfeito. Continuando, o segundo ponto que nós estamos adotando e que é muito importante, esse provavelmente vocês também estão adotando, é o apoio técnico nas partes trabalhista e tributária. E esse apoio é indispensável nesse momento, né? Nós já estamos aí com algumas semanas de que surgiu a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, da redução de jornada de trabalho, da concessão de férias de período não adquirido, inclusive. Então, uma série de possibilidades que não existiam antes, elas surgiram. E são possibilidades que podem ajudar a empresa a serem salvas, né? O próprio diferimento dos impostos, pagamento posterior dos tributos, né? E tudo isso aí tem que ser orientado pelo contador. E essa orientação ela tem que ser uma orientação específica. Não adianta a gente pegar, e aí é um erro que eu vejo muitos contadores cometendo,
pegar a medida provisória, copiar e colar para o cliente, ou mandar o link da medida provisória. Não pode ser assim. A gente tem que orientar o cliente de como ele pode aproveitar aquele benefício, aquela medida provisória, se ele pode tomar um empréstimo sobre a folha, se ele pode, enfim, qual é a oportunidade que ele vai poder explorar de tudo aquilo que está acontecendo, né? Até porque os clientes estão muito confusos, né? O noticiário é o tempo todo notícias com novidade, com crise, com política. O contador, na minha opinião, ele tem que ser um curador. Pegar aquele emaranhado de informações e entregar para o cliente numa bandeja só aquilo que ele precisa consumir. Porque se o cliente tenta consumir tudo, imagina, se o contador já fica louco, e o contador trabalha com isso, imagina o cliente que não trabalha com isso, né? O cliente vai ficar maluco. Então, eu acho que o contador tem esse papel importante de curador, de levar a informação certa, no tempo certo, para o cliente certo. E aí, especialmente nessas duas áreas, Marco, na parte tributária, que tivemos muitas mudanças, gente, postergação de pagamento de impostos, algumas obrigações acessórias deixando de existir, parte trabalhista, então muitas mudanças, e esse apoio técnico, contábil, trabalhista, tributário, é muito importante também. A ressalva que eu faço é o seguinte: nesse momento, tem muitas empresas que estão sofrendo com inadimplência e perda de clientes. Mas falando especificamente da inadimplência, até uma sugestão aqui. Quem estiver acompanhando a gente, se você está sofrendo com inadimplência, dá um coraçãozinho aqui, só para eu poder saber se isso está acontecendo aí, se em Pernambuco acontece ou se é só no Espírito Santo. Eu não sei, pode ser que seja só aqui no Espírito Santo. Mas aí, o que a gente está fazendo aqui? Presta atenção. Como nós estamos lidando em relação à inadimplência? Todas essas novidades que o governo está trazendo, especialmente as novidades trabalhistas, elas são questões que são extras, né? São novas possibilidades, novos serviços. Você, para fazer uma suspensão de contrato de trabalho, você sabe que dá um trabalho danado. Para você fazer uma redução de jornada de trabalho, dá um trabalho danado. Você tem que atualizar o teu sistema, você tem que atualizar a tua equipe, você tem que se atualizar, você tem que mandar formulário para lá, assina para cá e remete para lá. Cara, é um trabalho gigantesco para fazer isso. E é um trabalho que o governo jogou nas costas dos contadores. O que nós temos feito com esse trabalho? Na minha concepção, isso é um serviço extraordinário. É um serviço que não está previsto no contrato e que, em tese, poderia ser cobrado extra. Assim como a gente cobra por um serviço extraordinário que ele vai fazer, uma alteração de empresa, uma constituição, um reprocessamento de impostos atrasados, na minha concepção, é um serviço extra. Mas nós decidimos não cobrar dos clientes. Afinal de contas, estamos vivendo uma crise, muitos clientes estão com menos faturamento, estão com problemas, nós decidimos não cobrar. Mas nem por isso a gente não vai usar isso para barganhar com o cliente. Então, o que a gente está fazendo com os clientes? Quando o cliente vem solicitar para a gente essa providência, a gente orienta ele, dá toda a consultoria para ele entender o que ele pode fazer, o que não pode fazer, como proceder, e fala para ele o seguinte: meu cliente, veja, esse serviço aqui é um serviço extraordinário. Você está podendo suspender o contrato de trabalho da tua equipe, reduzir jornada? Eu não, eu estou tendo que contratar. Porque eu estou tendo que contratar para justamente atender essa demanda. Meu time do DP vai trabalhar pra caramba, do fiscal também. E eu vou fazer isso de graça para você. Apesar de eu poder cobrar, eu vou fazer de graça. Eu só preciso de uma coisa, cliente, que você mantenha meus honorários em dia. Porque é com esses honorários em dia que eu vou conseguir manter minha equipe para eles continuarem te ajudando e a gente passar junto por essa crise. Então a sacada que eu dou para você é isso. Barganhe com o teu cliente. Não deixa que o teu cliente fique inadimplente. Porque se esse cara fica inadimplente 1, 2, 3 meses, ele deixou de ser seu cliente e passou a ser seu devedor. E a partir desse momento vai ficar muito difícil ele conseguir te pagar. Se o cara não conseguir pagar um mês, imagina pagar 3 meses. E é importante você barganhar com ele também em cima dessas providências trabalhistas, dessas providências tributárias, porque ele vai precisar de ajuda e você é a pessoa certa para ajudá-lo. Então, resumo lá, a segunda camada é essa. Show de bola essa dica, e acredito que isso vai reverberar, né? Eu já estou vendo aqui nos insights que a coisa está fluindo. Essa dica foi realmente muito boa, porque você mantém o contato com o cliente e dá a ele um retorno, né? E para ele poder entender que a gente está trabalhando para ele, né? Muito legal, muito bacana a dica. Perfeito. Aí, o terceiro ponto. Perfeito. Indo para o terceiro ponto, aí, Marco, já é um ponto que alguns contadores estão indo, estão prosperando com ele, outros contadores estão deixando de fazer. Por isso que eu quero ressaltar aqui. Lembrando que o primeiro ponto, apoio emocional, apoio psicológico, se manter próximo do cliente. Segundo ponto, esse apoio técnico, trabalhista, tributário. Terceiro ponto, apoio na gestão financeira. O que está acontecendo agora, Marco? A gestão financeira, dominar os números da empresa, é uma das maiores falhas, um dos maiores problemas que os empresários brasileiros têm. O empreendedor brasileiro não tem clareza dos seus números.
Muitos empreendedores não sabem quanto recebe, não sabem quanto deixa de receber, não sabem quanto gastam, não sabem para onde o dinheiro está indo, não sabem se a empresa tem lucro ou prejuízo, não sabem qual o saldo de estoque, não sabem a quanto compra, a quanto vende. O povo brasileiro ele não tem essa disciplina financeira. E além de não ter essa disciplina financeira, a gente tem uma característica, né, que nós somos muito otimistas. Isso é uma característica muito boa na maioria das vezes. Mas por outras vezes causa um reflexo negativo. A gente não se prepara para o pior. O povo brasileiro é um povo que não se prepara para o pior. Ele não poupa nada. Então nós temos uma população e, consequentemente, empresas que não são poupadoras. São empresas que tomam dívida, inclusive, né? A maioria delas endividadas. E num momento de crise como esse, um momento em que você tem uma queda de faturamento, uma queda de ticket médio, em alguns casos, um sumiço de clientes... Você não tem reserva. Não tem a reserva de emergência. Esse é o grande ponto. E aí é inevitável. As empresas vão precisar fazer ajustes. As empresas vão precisar fazer cortes, né? E aí tem até um conceito que muitas vezes se fala, custo é igual a unha, nós temos sempre que estar cortando, né? Custo é igual cabelo, tem que sempre estar cortando. Ele, para fins de reflexão, é um conceito legal. Mas claro que custo, né? Custo é aquele gasto que a gente realiza para realizar uma receita. Então, se a gente corta o custo totalmente, a gente está cortando a receita também. O certo não é cortar custo, o certo é otimizar. É otimizar. É pegar aquele custo... Exatamente. Então vamos otimizar custos. Inclusive, vamos ensinar isso para os empresários. Que custo é o que eu preciso para vender? Então, toda essa educação financeira que não foi dada para os empreendedores, na minha opinião, é a maior oportunidade que os contadores têm nas mãos. Porque nesse momento, a ferida da gestão financeira está aberta. Todos os empresários estão sofrendo por não ter controle financeiro. E na minha opinião, e aí é uma opinião do Pedro, não significa que é verdade, para mim, o contador, a contadora, eles são os profissionais certos para resolver a gestão financeira da empresa. Aquilo que até agora ninguém conseguiu fazer, os administradores não conseguiram fazer, os consultores não conseguiram fazer, enfim, o Sebrae não conseguiu fazer. Na minha opinião, o dia que os contadores baterem no peito e falarem, olha, financeiro é comigo, eu vou te ajudar a resolver o teu financeiro, o dia que os contadores fizerem isso, eles vão salvar as empresas. E a minha proposta é exatamente essa, Marco, que os contadores avancem sobre o financeiro das empresas, ajudem os empresários a ter clareza do que acontece com a empresa dele e ajude ele a tomar decisões. Porque no momento, veja só, que você contador, você contadora, vira um consultor financeiro, o cliente não vai te cortar, porque você deixou de ser uma despesa, um gasto, e passou a ser, entre aspas, não é contabilmente, mas um investimento para ele. Você passou a ser um anjo da guarda que está ali do lado dele, ajudando ele a tomar decisões. E de todos os gastos que ele tem ali, provavelmente o contador é o único gasto que pode ajudar a reduzir os outros gastos. Todos os outros gastos são desembolsos, são saídas, que o dinheiro acabou, saiu. O contador é o único gasto que pode fazer o dinheiro voltar aí. Ele tomar decisões melhores para vender, para comprar, até mesmo para se endividar. Você tem muitos empresários desesperados que estão tomando dívida cara, que não estão fazendo cotação de concorrência de bancos. Às vezes, empresários que têm uma dívida antiga de 5 anos atrás, quando a taxa Selic era altíssima. Só de você trocar a dívida daquela taxa Selic, que era de 11%, 12%, por uma dívida de hoje, a taxa Selic de 3,75%, que parece que vai cair hoje, se já não caiu, né, que tem reunião do cupom hoje, só de você trocar de dívida, reestruturar essa dívida antiga para uma dívida nova, alongando, você já salva o caixa da empresa. Então, tem uma série de medidas que o contador, quando ele se aproxima do financeiro, ele consegue ajudar o empresário de uma forma incrível. E aí, Marco, tem 2 formas, na minha opinião, principais para um contador resolver a gestão financeira das empresas. A primeira forma é através da consultoria financeira. O que é a consultoria? É quando o contador ensina para o cliente a fazer o controle financeiro por conta própria. Essa medida é muito apropriada quando você tem uma empresa um pouco mais madura. Uma empresa que já tem funcionários para isso, uma empresa que tem software financeiro, uma empresa que tem uma cultura de organização um pouco melhor. E aí só falta o processo. Nesse caso, o contador entra e desenha os processos, implanta os processos para que aquele controle financeiro aconteça. Só que a maioria das empresas do Brasil não tem essas características. A maioria das empresas são desorganizadas, a maioria das empresas não tem pessoas adequadas para isso, a maioria das empresas não tem sistema, não tem software para isso. E aí que entra um serviço que hoje se fala tanto no mercado contábil, que é o BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? Uma sigla em inglês que significa Business Process Outsourcing, terceirização dos processos de negócio. O BPO financeiro é um serviço em que o contador terceiriza para si a execução, o processamento financeiro do cliente. Assim como a gente terceiriza fechamento de folha, fechamento de impostos,
controle de alvarás e certidões, por que não terceirizar o financeiro? E quando o contador terceiriza o financeiro, ele tem condições de entregar para o cliente uma clareza financeira que ele nunca viu antes. A maioria dos empresários nunca viu um fluxo de caixa, ele vai poder passar a ver um fluxo de caixa. O contador consegue conquistar novas receitas, porque esse serviço é um serviço recorrente, é um serviço pago, então você consegue aumentar o seu faturamento. E uma coisa que é incrível, você consegue automatizar o fechamento da contabilidade. Porque todos aqueles lançamentos manuais que se fazia, de pegar o documento na mão, a regrinha, debitar e acreditar no sistema contábil, o grosso vem tudo lançado do sistema financeiro do sistema contábil. E aí aquele teu profissional, analista contábil, que gastava tempo lançando, ele vai investir o tempo dele, conciliando, analisando e educando o cliente. Então o BPO financeiro, na minha opinião, é a grande solução para você profissionalizar a gestão financeira dos pequenos negócios. E agora que os negócios estão em crise, para fechar aqui, Marcão, agora que os negócios estão em crise, eles estão abertos para isso. Eles estão desesperados por soluções. Então é a hora do contador implantar um BPO financeiro para resolver o financeiro de uma vez por todas, salvar essa empresa e, com isso, salvar a si próprio. Você, com isso, você consegue atuar nas duas pontas. Você consegue atuar na ponta da receita, porque é um outro serviço, e você consegue atuar na redução do custo, porque, na verdade, não é redução de custo, é otimização de custo. Você consegue atender mais clientes com talvez a mesma quantidade de funcionários. Então, não há nem o que falar em desligamento de funcionário, porque você vai estar só aumentando receita. E aí, aumentando receita e mantendo o custo, você está melhorando a sua margem naturalmente. Né? Então, assim, isso já vem de algum tempo e eu, como lhe acompanho, eu sei que você fornece esse serviço tanto para os seus clientes, quanto principalmente ensina como o contador faz isso. Então, legal se você pudesse agora falar um pouco sobre essa prática que é sua, não só de fazer, mas principalmente contribuir com a nossa classe, ensinando como fazer. Legal. Isso aí, Marcão. Esse foi um dos grandes pontos, né, quando a gente montou o nosso canal Contabilidade Consultiva, que eu vi que os contadores muitos tinham dificuldade de ajudar no controle financeiro, porque não sabiam como fazer isso. E nós, voltando um pouco da nossa história, né, eu falei que eu vim para o Espírito Santo em 2002 e nós montamos uma administradora de condomínios. O que é uma administradora de condomínios? É um escritório de contabilidade, é uma empresa de contabilidade segmentada para condomínios, mas em que o principal serviço dessa empresa é BPO financeiro. O que uma administradora de condomínios faz, em essência, é terceirizar o financeiro dos condomínios. Eu lá na administradora, a gente atende centenas de condomínios. Eu gero contas a receber, que é a cota condominial, eu mando a cota condominial para o cliente. Eu gero contas a pagar, que são despesas, eu concilio as contas a pagar e receber no extrato bancário, eu presto conta na Assembleia Geral, eu concilio as contas. Então é todo um processo financeiro que eu já fazia, hoje faz 19 anos, né, que a gente faz BPO financeiro. E quando a gente decidiu entrar na contabilidade para empresas, né, contabilidade comercial propriamente dita, a gente viu essa dificuldade das empresas. E aí uma curiosidade, como é que a gente descobriu o BPO financeiro para a nossa contabilidade? Muitos anos atrás, logo no início da Marco, veio um empresário grande, que coincidentemente ou não, hoje é nosso cliente. Ele veio lá na nossa administradora para tirar a segunda via de um boleto. Ele mora num condomínio de luxo e veio pegar a segunda via do boleto que não tinha chegado para ele, ele esqueceu de pagar, seja o que for. E ele chegou para o meu pai e para o Glauber, eu estava na sala, ele pegou o boleto de condomínio e olhou para ele e falou, olha só, como é que eu faço para ter isso aqui na minha empresa? E isso aqui é um boleto de condomínio, e lá no sistema que a gente usa, ele tem o que ele chama de balancete, que na verdade é um fluxo de caixa realizado, né? O que entrou nas contas, o que saiu, o que sobrou, separado por um plano de contas financeiro. É o que ele chama de balancete. E era uma empresa que na época faturava coisa de 3 milhões por mês. Aí a gente olhou e falou, porra, como é que pode um empresário que fatura 3 milhões por mês não saber quanto entra, quanto sai, quanto sobra? Foi aí, Marco, que veio a grande sacada. Falei, caramba, se eu faço isso para o condomínio dele, que fatura, sei lá, 70, 80 mil por mês, eu posso fazer para a empresa dele. Eu vou cobrar mais caro, inclusive, porque tem mais movimento. Então, o BPO financeiro para empresas, ele veio para a gente nesse estalo. E é, como eu falei, um processo que a gente faz há muitos anos. Eu brinco que eu sou da época do BPO financeiro raiz, eu fazia ele com cheque. Então, imagina, a conta chegava no condomínio, a fatura da Excelsior, né, energia elétrica, água, chegava no condomínio, o síndico mandava por malote para a minha empresa, a gente pegava aquela fatura, fazia um cheque, um formulário contínuo, né, 2 vias, um cheque, pegava e mandava para o síndico assinava o cheque, o presidente do conselho assinava o cheque, devolvia para a gente por malote de novo.
Eu pegava aquele cheque com documento, mandava para o banco autenticava o pagamento, devolvia para mim, eu conferia, colocava na pasta de prestação de contas e devolvia para o condomínio. Então, o fluxo do BPO financeiro de 6 voltas, 6 viagens. Pedro, só para uma curiosidade, eu também já fui proprietário de uma administradora de condomínios, Olha, antes de entrar nesse universo de empresa contábil, né? E aí, só uma pergunta para você, né, na curiosidade. Eu cheguei no momento em que aqui a gente não fazia, por exemplo, a prestação de contas, você colocava na internet. E quando eu lancei a minha administradora, eu fui a primeira administradora aqui em Recife que colocou os balancetes na internet para que os condôminos pudessem olhar. E em relação ao cheque, a gente tinha uma maquininha que imprimia o cheque. Você chegou a usar essa maquininha de impressão? Cheguei. Eu tive maquininha formulário contínuo, né? Não sei se você lembra que aquele cheque era aquele cheque... Eu já sou mais avançado um pouquinho. Eu não cheguei a pegar a maquininha do formulário contínuo, mas aquela maquininha que fazia... Isso, exato. Eu peguei, depois a gente evoluiu para essa maquininha do cheque. Eu fico até arrepiado de lembrar, tá? Eu peguei na época, né? Eu digitava, Marco, boleto de condomínio na mão. Eu ia lá na máquina de datilografar. Antigamente não tinha cobrança registrada, né? KNAB, como a gente tem hoje. Você tinha um formulário contínuo que o banco imprimia para você dos boletos. Eu digitava lá centenas. Eu comecei a trabalhar com meu pai, inclusive, com isso, né? Digitando boleto. Então, assim, esse processo de terceirização do financeiro, ele já estava no nosso DNA, só que a gente não tinha levado ele para o mundo empresarial. E veio esse insight desse cliente. Então, o que a gente fez? A gente modernizou esse processo. Hoje, esse fluxo de documento ele não é físico, nem tem como ser físico. Ele é um fluxo totalmente digital. A gente faz isso por aplicativos. E todo o processo de BPO financeiro, desde a venda do BPO financeiro, como você vende isso para o cliente, como você vende isso para a sua equipe, porque você precisa vender para a sua equipe também. Você precisa treinar. Eles têm que saber fazer. Eles têm que entender como é que faz. E não só. Você ter, no início, é normal você ter uma resistência muito grande do setor contábil. Porque o setor contábil vê, peraí, isso aqui vem tudo do financeiro, mas será que isso aqui é confiável? Será que isso aqui vai funcionar? Será que eu não vou perder meu emprego? Tem uma série de meandros aí nesse processo. É verdade. E a gente viveu, né, nesses últimos anos, desde que a Marco surgiu praticamente, a gente faz BPO financeiro de empresas também, né, além dos condomínios, há quase 20 anos. E quando eu percebi que os contadores não sabiam como fazer isso, eu falei, cara, eu preciso ensinar os contadores. Porque não adianta eu ficar guardando um know-how aqui para mim, numa cidade, Vila Velha, no Espírito Santo, uma cidade com 600 mil habitantes. Pô, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, pô. Por que eu vou ficar guardando para mim uma metodologia que pode ajudar tantas pessoas e tantos empresários contábeis? Então foi quando a gente decidiu criar o PFCC, o Programa de Formação Contador Consultor, do qual você é aluno dele, né, como você disse, e que é um treinamento avançado de vendas e diferenciação. O que é o PFCC? É um treinamento online em que eu ensino toda a metodologia de vendas que nós usamos para sair do zero até centenas de clientes. Nossa empresa contábil nasceu do zero. O único cliente era a Marco Condominial, administradora, né? A empresa irmã. Então a gente ensina todo o passo a passo de vendas, que os contadores não têm esse passo a passo na faculdade, não se ensina isso no mercado de trabalho, então a gente ensina isso lá no PFCC. E também como ele faz de BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro, como ele faz consultoria financeira e como ele faz o quarto passo, que para a gente fechar o ciclo de raciocínio, como ele faz consultoria estratégica. O quarto apoio, voltando aí nas medidas anticrise, o quarto apoio que o contador pode dar é esse apoio estratégico, de ajudar o empresário a enxergar oportunidades, se defender das ameaças. Ou, de repente, é uma empresa que nunca vendeu pela internet, você pode ajudar ela a vender pela internet, entendendo os meandros de como isso funciona. É uma empresa que você pode ajudar ela a redefinir o cliente-alvo dela, repensar o portfólio de produtos, pensar no financeiro, como se eu vou investir, se eu não vou investir. Uma série de questões que, para mim, o contador é o braço direito do empresário. Não tem profissional melhor para ajudar o pequeno empresário do Brasil do que o contador. Porque é um profissional que já está do lado dele, que conta com a confiança dele. Só falta o contador virar uma chave. Ele deixar de gastar tanto tempo e energia atendendo a burocracia e passar a gastar mais tempo e energia fazendo o cliente dele ser mais feliz, fazendo o cliente dele lucrar mais. Então, a minha jornada é justamente essa, ajudar os contadores a acordarem para essa oportunidade e fortalecer, empoderar os contadores para eles saberem fazer isso na prática. Então, eu vou fazer um resumo aqui. O primeiro apoio emocional psicológico. O segundo, apoio técnico, principalmente nas questões trabalhistas e tributárias.
o terceiro, o PPO financeiro, e o quarto, o apoio estratégico. Aí a gente falou que íamos falar hoje sobre estratégias anticrise para o contador, né? E você acabou de passar aí 4 estratégias que não só podem, como devem ser colocadas em prática de forma paralela. E aí você mencionou um pouco sobre o contato com o cliente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância desse contato, de estar próximo, porque para você fazer isso aqui, você tem que estar próximo do cliente. E aí, como é essa proximidade, assim? Como é que você faz essa proximidade, a sua equipe de trabalho, como é que você desenvolve isso? Legal. Isso é um ponto bem bacana de debater, porque uma das coisas que eu sentia quando eu não tinha uma empresa contábil, quando a gente tinha só administração de condomínio, né? Enfim, é que o nosso contador ele era muito distante da gente, né? O nosso contador ele mandava para a gente, basicamente, todo mês, os impostos, porque naquela época a gente já fechava a folha internamente, né, pelo nosso DP interno, e só. Eu não sabia o que o contador fazia, eu não sabia que o contador como nos ajudava. De vez em quando me mandava declaração de faturamento, eu também não mandava documento financeiro para ele, não fechava a contabilidade. Então, o cenário que a gente tem aí na maioria das empresas do Brasil é um cenário parecido com esse. São contadores que estão distantes dos seus clientes e que os pontos de contato dos contadores são justamente de mandar as obrigações, folha de pagamento, impostos e notícia ruim, né? Quando tem uma fiscalização, quando tem honorário para pagar. É por isso que muitos empresários enxergam o contador de uma maneira errada. Eu não sei se vocês viram essa O mal sacanagem. necessário, né? Eu já ouvi muito isso, né? Pela minha idade, inclusive, né? Eu já ouvi bastante isso, que o contador é um mal necessário. Mal Que necessário. absurdo. Então, eu ouvi um pior, Marco. Não sei se você viu esse programa da Globo que teve no Zorra Total, o Prêmio Não Fede Nem Cheira. Você viu essa história? Olha, eu não vi, mas isso teve uma repercussão tão grande que ainda bem que eu não vi. Mas aí houve, inclusive, represária do Conselho Federal, assim, foi bem nojento o negócio, né? Eu não vi, ainda bem que eu não vi. Aquilo foi realmente assim, um desrespeito, uma deselegância enorme, mas infelizmente ele mostra como muitas pessoas veem o contador. É a real. E é isso que eu não aceito. É isso que eu não aceito. Quando eu vejo a transformação que o meu time faz nas empresas, quando eu vejo a transformação que tantos contadores fazem, só lá no PFCC são quase 1000 contadores que estão lá com a gente. Eu falo, cara, o povo brasileiro precisa conhecer o poder dos contadores. Eu acho que nessa história tem culpa dos dois lados. Tem culpa do empresário, que muitas vezes não se abre do contador. O empresário que acha que o contador é o fiscal do governo, que o contador, quanto menos ele souber, melhor. Eu tenho relatos de empresário que não quer mandar extrato bancário. Pô, peraí, se o empresário não manda o extrato bancário para o contador, como é que você quer fechar a contabilidade? Não sei se isso acontece aí em Pernambuco, mas aqui tem empresário que não quer mandar extrato bancário. Aqui é Paris, a gente não tem esse tipo de problema. Não tem não, né? Então, assim, os empresários precisam enxergar que o contador é o seu aliado, que o contador pode e deve ajudá-los, mas também os contadores precisam saber vender isso. Eu acho que existe aí uma meia-culpa importante que os contadores precisam fazer de reconhecer que não estão sabendo empacotar a contabilidade do jeito legal. Muitas vezes a gente empacota o serviço contábil como aquela burocracia, aquela coisa chata que tem que ser feito, e os contadores podem fazer muito mais. É por isso que eu defendo tanto essa categoria de serviços que são os serviços consultivos. A gente coloca BPO financeiro, consultoria financeira, consultoria estratégica, esses 3 eu ensino lá no PFCC, consultoria tributária, tem fortalecido aí cada vez mais processos de recuperação de crédito tributário, né? PIS, COFINS monofásico, ICMS-ST por errado, planejamento tributário, enfim, todos os serviços que ajudam o empresário a melhorar a performance do negócio dele, para mim são os serviços que os contadores devem se envolver. E quando a gente pensa em uma visão de médio e longo prazo, em que os serviços, em que até o governo está se apropriando da tecnologia e gradativamente ele está matando parte das funções dos contadores. Então, quando você pensa aí, o que é o e-social da doméstica? É um empregador que não precisa de contador para fechar folha. Ele fecha a folha sozinha. O MEI, já é possível o MEI fechar no layout novo do e-social, gerar folha por dentro do e-social. O que impede daqui a pouco o governo liberar um módulo de e-social para o pequeno empresário gerar folha sozinho? O que impede hoje o governo de gerar a guia do Simples Nacional, anexo 3, prestação de serviço? Não impede nada, a nota já é eletrônica. Ele pode ir lá e mandar essa guia de imposto para o empresário, como acontece em muitos países. Você pega um imposto de renda vindo
pré-preenchido aí para o pessoal que tem certificado digital. Daqui a pouquinho vai vir pré-preenchido de todo mundo. Então, assim, o governo ele está matando parte das funções de conformidade do contador gradativamente. E nós temos hoje competidores das contabilidades online, sistemas mais tecnológicos, que também estão fazendo isso com preço muito baixo. É por isso que está acontecendo o que a gente chama de guerra de preços. Eu não sei, eu vou até pedir ajuda de quem está nos acompanhando aí. Na tua cidade, o preço dos serviços contábeis, ele está aumentando ou está diminuindo? Coloca, por favor, nos comentários. Já teve alguns comentários aqui, principalmente no interior aqui de Pernambuco. Já teve um colega que colocou aqui que a queima de preço é uma coisa assim regular e contínua. E a gente, enquanto conselho de classe, né, eu também ajudo lá no Sescap, aqui local, e a gente busca exatamente fortalecer, potencializar, né, empoderar essa nossa classe. Um colega aqui, Adriano, colocou aí, se reinventar é um segredo. Então, eu diria que Adriano deu uma resumida no que a gente falou até agora, né? Porque o que a gente falou até agora foi exatamente a reinvenção do que a gente faz, né? Esquecer que a conformidade, ela precisa acontecer, óbvio, mas a gente não pode ficar só ligado na conformidade, né? Aí aqui o colega colocou, prostituição em alta. Isso, assim, é direto e acontece muito aqui em Pernambuco, principalmente no interior do estado. É onde realmente acontece, assim, são valores muito, mas muito ruins e a turma, para conseguir alguma coisa, sai queimando o preço, né? Mas deixa eu até te dar uma dica aí, para você que está no interior. Como eu falei, aqui no canal Contabilidade Consultiva, a gente tem coisa de 27 mil contadores acompanhando a gente. E eu tenho a oportunidade de conhecer, tenho muitos amigos na contabilidade, já visitei centenas de empresas contábeis e eu vou dizer uma coisa para você. Você que está no interior, você está andando em cima de uma mina de ouro. Por que eu digo que você está andando em cima de uma mina de ouro? No interior, o que geralmente acontece? No interior você tem... Pedro, só te cortando, mas assim, precisando te cortar, só para dizer que a gente tem mais 5 minutos. 5 minutinhos. Então vamos deixar o raciocínio. A live tem aquele tempo, né? Aí você prossegue aí com a questão do interior e a gente vai partir para os aprontos finais. Fechado. Obrigado pelo aviso, meu amigo. Mas o que eu dizia que no interior você tem empresários que eles são ainda mais carentes, porque muitas vezes são empresários que não têm acesso a todas as ferramentas, como muitas pessoas da capital têm acesso, empresários que muitas vezes não investem muito em tecnologia, em conhecimento, são empresários que precisam ainda mais de ajuda. E, por outro lado, você tem contadores, que são seus concorrentes, que eles, da mesma forma, não se atualizam. São contadores que não participam de evento nenhum, são contadores que estão trancados no seu escritório, contadores que não buscam novas ferramentas, novas tecnologias. Então, se você se transforma num contador consultor, você vira rei. Eu conheço empresas contábeis, inclusive tive uma delas recentemente, Fabiano, lá da JR Contabilidade, uma empresa de 3 Rios, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, no interior do Rio de Janeiro. Uma empresa com mais de 150 funcionários, mais de 800 clientes, atendendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Com a vantagem, a mão de obra com preço muito mais barato do que na capital. Por quê? Porque ele não faz só contabilidade. Ele faz contabilidade consultiva. Ele ajuda o empresário na gestão financeira, no planejamento tributário, planejamento estratégico. Então, o segredo que o nosso amigo falou, bem colocado, né? O segredo é reinventar, o que eu digo, é ressignificar o papel do contador. É mudar o significado. O contador, que era só o mal necessário, ele passa a ser verdadeiramente um consultor que salva pessoas, que salva empresas e salva o Brasil. Exato, um aliado. É isso mesmo. A gente está vendo aqui parabéns, tudo mais. Até eu recebi parabéns. Eu não preciso de parabéns, não. Eu estou só conduzindo aqui o negócio. Parabéns é para o nosso palestrante aqui. Merece sim, Marcão. Eu estou vendo aqui que Simone Martins, uma colega, né, nossa também, nossa conselheira lá no CRC, ela colocou aqui, tem que fazer outra, não pode ficar só nessa. E Joana Dark, que também é nossa conselheira e é a coordenadora do PVCC aqui de CRC de Pernambuco, ela coloca aqui, o que é bom acaba logo. Enfim, né, não dá para durar para sempre, mas eu já vou deixar aí o convite para a gente, quem sabe, fazer uma outra live, já que teve aí essa aceitação. Para mim não foi surpresa nenhuma, né? Eu sabia que ia ser muito bom e está sendo muito bom.
Teve um colega que colocou aqui, perícia contábil também é uma área que é possível, né? E aí eu já vou logo dizendo que existe, já fizemos lives sobre perícia contábil e vamos ter outras lives também. Então é só ficar ligado aí no Instagram do CRC de Pernambuco que as próximas lives vão tratar disso. A gente tem mais 5 minutos, eu falei 5 minutos, mas na verdade eram 8. Agora é que de fato tem 5. Então eu vou deixar aí esses últimos 5 minutos para você se colocar, fique à vontade aí. Legal. Marcão, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo com contadores aí de Pernambuco, um estado que eu gosto tanto. Inclusive, fiquei triste porque com essa crise eu tinha uma viagem marcada para Recife para fazer um treinamento aí, mas eu tive que desmarcar. Se Deus quiser, vai passar logo essa crise, vai passar logo essa situação, esse pesadelo que a gente está vivendo, e as coisas vão voltar a acontecer, mas agora num novo normal, né? A gente tem que ter essa clareza. E para ajudar os contadores a superarem esse momento, na semana que vem, segunda-feira, dia 11, eu vou realizar a Semana do Contador Anticrise. Esse é um evento gratuito que eu vou fazer. Ele vai acontecer dos dias 11, segunda-feira, até sexta-feira, dia 15. E lá eu vou ensinar técnicas para você conseguir reduzir a inadimplência da tua empresa contábil, reduzir a perda de clientes e conquistar novos clientes. Então, um treinamento online que vai acontecer na semana que vem. E fica aí o meu convite para você que está nos assistindo. Se você gostou desses insights que você viu nessa live, você não pode perder a Semana do Contador Anticrise. Para se inscrever é muito fácil. Você vai no meu perfil Contabilidade Consultiva, aí em cima. Depois que acabar essa live, lá na minha bio tem um link. Você clica lá e se inscreve e eu te vejo na segunda-feira. Obrigado pela oportunidade, Marco, por estar aqui falando com vocês. Espero poder vê-los pessoalmente e revê-lo aí em breve. Cara, olha, foi excelente, assim, eu estou muito satisfeito de ter podido fazer isso com você, honrado pela oportunidade que o CRC me deu de moderar essa nossa live. Foi muito bacana, assim, os insights que você passou foram muito legais e eu espero poder fazer uma nova aí com você. Eu acho que já teve pedido de bis, né? E aí eu acho que a gente não pode deixar essa nossa plateia sem atender esse bis, né? Então, valeu mesmo. E a gente vai se falar aí no meio do caminho. Eu estou te acompanhando, né? Como já falei, então sei como lhe achar. E aí o CRC vai ter muito prazer em, quando acabar esse negócio, trazer você aqui em Recife para nos prestigiar com uma palestra, com um concurso, enfim. A gente vai gostar muito de tê-lo aqui presencialmente. Vai ser um prazer comer aquele bolo de rolo maravilhoso. Sim, o queijo coalho com o mel de engenho, que é a sobremesa também mais famosa aqui. Essa você talvez não conheça, mas queijo coalho com mel de engenho é top. Agora eu vou ficar sonhando com isso, Marcos. Você está me devendo queijo coalho com mel de engenho, meu amigo. Já está convidado, tá certo? Valeu, Pedro, muito obrigado. Obrigado aí a toda a plateia que assistiu a gente. Obrigado, pessoal do CRC, que prestigiou também. Eu não consegui acompanhar todo mundo que entrou. Alguns que entraram eu vi. Vi que Lourdes também, nossa colega Lourdes Gama também entrou. Teve alunos meus aqui, teve assistente minha, Thaís. Thaís também está mandando coraçãozinho. Verônica, enfim. Valeu, foi top. Abraço e até a próxima. Tchau, gente. Até breve.